Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então todos que fizeram esse sinal podem expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique o Senhor. Glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele, só Ele é digno de todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. E os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o crente tamargueira. Quem sabe o que é um crente tamargueira aí? Faz um sinal para mim. Ninguém. O que será isso, né? Bem, você viu aqui que a palavra fala desta tamargueira no deserto, e eu preciso dizer que o crente tamargueira é um tipo de crente muito visto em todos os tempos, mas parece que nos nossos dias lastrou demais, e a gente de fato tem esta infelicidade. Por quê? Vou te dar uma dica aí, né? Tamargueira começa com tamar, né? Então, se fosse coisa boa, seria tabangueira, né? Mas é tamar, então não é coisa boa. Bem, é aquele tipo de crente, amados, que tem tudo para viver melhor, tem tudo para ser mais abençoado, tem tudo para passar a prosperar em todas as áreas de sua vida, mas infelizmente ele acaba indo para um lugar onde ele é tomado por uma espécie de escassez, de solidão, de abandono, de engano, na verdade. Então, quando a gente vê aqui que o povo de Deus, o povo de Israel, no tempo do profeta Jeremias, é comparado a uma tamargueira no deserto, é bom então a gente entender bem aí o que fala esse versículo que está na tela. Olhem para ele, por favor. Será como a tamargueira no deserto. Tamargueira é uma planta ou uma árvore, e ela nasce e cresce no deserto. Num primeiro momento, a gente pode até pensar assim: então é uma planta resiliente. Imagine que o deserto não é um lugar apropriado para a plantação, né? Então, de fato, ela tem essa característica da resiliência. Mas quando o profeta Jeremias fala sobre o povo de Israel, comparando esse povo a uma tamargueira no deserto, ele diz assim: olha lá, que não sente quando vem o bem. Isso fala de insensibilidade. Isso fala de alguém que não consegue ser sensível ao que Deus faz, ou até ser sensível ao que Ele pode fazer. Já está de imediato falando de confiança, porque de fato ela é uma planta que está num lugar onde nada acontece, onde as coisas não mudam, onde os dias são sempre iguais. Você sabe, seco.
que queima, ou que machuca, se comparado à situação de um povo. Então essa é a primeira característica da tamargueira. Ela não consegue sentir que Deus está trabalhando, porque ela nasceu sozinha, ela cresceu sozinha, ela é independente, está ali naquele lugar, ela não morre, ela aprendeu a viver ali. Então está aí a resiliência. Mas é boa? É bom ser resistente assim? É bom se acostumar com o que é mal? O que a palavra diz também? Que ela morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Morará significa que ela não vai sair de lá. Significa que ela não está só de passagem. Significa que ela está destinada, sabe, a ficar ali. E quando fala de uma terra salgada, inabitável, morar num lugar seco do deserto, fala de ser só. Fala da falta de comunhão, não tem comunhão, não tem quem apareça naquele lugar, não tem quem goste de estar ali. Então isso de fato não é uma coisa boa. Então Israel era uma terra onde os crentes eram comparados a uma tamargueira, uma espécie de arbusto, de uma planta que só dava no deserto. Não produzia frutos, mas estava lá. Morrer não morria, mas que também não dava nada, não dava. Agora, por que isso? A gente volta para o versículo 5. E então a gente vai entender por que Israel está sendo comparado a uma tamargueira e também entender por que tanta gente, apesar de crer, acaba tendo uma vida assim. Repito, precisava ser assim? Não. Podia ser diferente, mais feliz, mais próspera, mais cheia de novidades. As novidades poderiam vir, os dias de fato poderiam ser melhores, mais alegres, mais felizes, mais vitoriosos. Mas o que diz a palavra sobre esse povo é, olha lá, maldito o homem que confia no homem. Esse versículo é muito mal entendido. Agora, a primeira coisa que eu tenho que dizer, é o que é maldito. Maldito, irmãos, é lógico que não é uma coisa boa. Agora, é uma espécie assim de disciplina. É uma espécie de aperto. Maldição é algo assim que a pessoa não está querendo viver, mas acaba sendo obrigada a viver daquela maneira. Tem que passar por um processo. Para usar um termo mais dos nossos dias, ela tem que passar por um processo. Isso é o que a Bíblia traz como maldição. Ensina que a maldição é uma espécie de disciplina, que tantas vezes vem da parte de Deus, para fazer com que aquele que está debaixo desta disciplina, desta maldição, possa entender aquilo que até aquele momento não entendeu. Então, maldito é isso. Agora, quando fala, maldito o homem que confia no homem, óbvio que não está querendo dizer que todas as pessoas do mundo são mentirosas, e que a gente não pode confiar em ninguém. É claro que não está dizendo isso. Porque de mais a mais, afinal de contas, o versículo não para por aí. E se parasse, daí a gente teria que também parar e pensar, mas então quer dizer que eu não posso confiar em pessoas, em ninguém? Não posso confiar no homem? Não, o versículo não para por aí, porque ele fala de 3 coisas. Observem: maldito o homem que confia no homem. Depois, não tem um aí? O é uma adição. Significa que junto com a primeira coisa, que é o homem confiar no homem, também tem uma segunda coisa, que é aquele que faz da carne o seu braço. E para por aí? Não. Também tem uma terceira coisa, que diz assim: ele aparta o seu coração do Senhor.
Então veja, são as 3 coisas que traz a maldição sobre uma vida. Então, confiar no homem é diferente de acreditar no homem. Confiar e acreditar, confiar e crer, embora pareça a mesma coisa, mas não é. É diferente. Quando eu digo assim que eu acredito em alguma coisa, significa que eu entendo que aquela coisa é verdadeira. Então, por exemplo, eu não conheço uma pessoa e alguém vem e me apresenta e diz assim: olha, esse rapaz aqui, ele é muito legal, ele faz muitas coisas boas, ele é uma pessoa honesta, é uma pessoa amiga mesmo e tudo, e eu acredito que ele é. Isto é acreditar, pelo que estão falando, por quem está me dando referência, eu posso acreditar que aquela pessoa de fato é uma boa pessoa. Agora, daí a eu chegar para ele e começar a contar as coisas da minha vida para ele, os irmãos estão entendendo que daí eu preciso de algo que vai um pouquinho além. É um nível que vai depois do acreditar, depois do crer. É confiar na pessoa. Confiar significa tantas vezes tomar decisões, atitudes, agir, né, com total confiança naquilo que a pessoa é. Os irmãos entenderam a diferença? Parece igual, mas de fato é diferente. Então a Bíblia não diz assim: maldito o homem que acredita no homem. Ela diz: maldito o que confia. Porque uma coisa é sequência da outra. O que confia muito no homem, ele também pode acabar fazendo da carne. E o que essa palavra carne está dizendo aí? Né? Não é a carne do açougue, não é a picanha do Lula, lógico que não. Aqui, essa carne significa o quê? O ser humano. A carne, né? O homem carnal. Confiar. Tomar atitudes com base no que é um homem que está falando. Muitas vezes não é Deus quem está falando. Muitas vezes a palavra está saindo da boca do homem, mas não da boca de Deus. Os irmãos estão entendendo assim, mais ou menos? E acaba então porque confia. Acaba então porque ouviu de alguém que parece ser confiável. Acaba então entendendo que aquela pessoa, ela está dando de fato uma receita de força. Então que a gente pode realmente confiar a tal ponto de entender que do que nós estamos ouvindo dela, traz força para a nossa vida. Isso que quer dizer o braço, né? Braço é sinal do quê? De força. Então seria como dizer assim: eu creio que esta pessoa, este ser humano, né, é o meu braço, é quem me dá força, minha razão de viver. Sem ela eu não consigo viver, sem ela eu estaria perdido. Sem ela, minha vida seria um fracasso. E mais uma coisa ainda: aparta o seu coração do Senhor. É uma coisa consequência da outra. Ao invés de confiar no Senhor, eu estou confiando em pessoas. Ao invés de fazer do Senhor o meu braço forte, de onde vem a minha força, eu estou entendendo que a minha força vem de um amigo, de um parente, às vezes até de uma pessoa de casa. Quem é casado, deixa eu te falar abertamente, o teu esposo ou a tua esposa, nos nossos termos populares assim, pode te dar muita força, mas a força que você tem não vem dela. Sem o Senhor, essa força que vem, né, de alguém que você confia, te coloca numa condição de crente tamargueira. Então, é um crente? É.
O povo de Israel era crente? Porque ser crente é acreditar em alguma coisa. Quem crê em alguma coisa é crente. Agora, essa palavra fala também de uma consequência daquele que para de ouvir o Senhor, daquele que não busca a verdade. E quem é a verdade, irmãos? Fala para mim. A verdade é Jesus. Quando eu não recebo de Jesus, quando mesmo que aquilo que eu estou recebendo, aquilo que está me alimentando, aquilo que está vindo para o meu coração, aquilo que eu estou recebendo de pessoas, pode parecer tão confiável que eu passo então a entender que a minha vida ela está tomando um formato. Você está recebendo uma espécie de nutrição e está se sentindo forte, porque são elogios, são palavras de afirmação, né? E você vai então se enchendo daquilo e você vai dizendo, pô, eu sou o máximo. Isso acontece muito nas empresas. Quando você realiza um certo projeto e ao final dele o resultado é bom e vem todo mundo te elogiar. Oh, mas que espetáculo de pessoa, que inteligência, que capacidade. Amém? É bom o elogio, amados? É. Mas isso não pode tomar conta do meu coração ao ponto de eu achar que está tudo resolvido, que eu estou de fato forte, que eu sou de fato um vencedor, porque tem alguém me elogiando, porque tem alguém exaltando aquilo que eu tenho capacidade de fazer. E então, quando, muitas vezes, acontece com as pessoas, aquilo que aconteceu com Israel, olha, irmãos, aconteceu isso com Israel. Por isso eles se tornaram um povo tamargueira. Acreditava, mas não confiava. Acreditava que existia um Deus. Por isso que eu digo que é tão comum nos nossos dias. Quantas pessoas, né, com quem você tem relacionamento, afirmam categoricamente, existe um Deus. Eu creio que Deus existe. Aí você vai para a Bíblia e ela fala que se você crê que existe um Deus, ou que existe um só Deus, fazes bem, mas até os demônios não somente creem e estremecem. Então, se você crê, mas não toma atitude, é porque você crê, mas não confia. Quem está me entendendo? Está difícil de entender? Porque se eu confio, eu vou fazer o que a palavra me ensina. Se eu creio que é verdadeira, eu tenho que tomar essa posição. O que a palavra me diz, se eu não somente creio, mas confio, vai gerar em mim um movimento, uma atitude. E esta atitude jamais será se apartar do Senhor. E posso falar uma coisa para você? Se apartar do Senhor não tem a ver somente com os seus pés, com as suas pernas, porque não está falando de quem frequenta ou deixa de frequentar uma igreja. É pior do que isso, irmãos. Frequentar uma igreja não é nem de longe, né, uma garantia. Pode ser um sinal, mas não é uma garantia de que o coração da pessoa está alinhado com Deus. Eu costumo dizer que não frequentar, não congregar, não ter a vontade de fazer parte do corpo de Cristo, bom, aí pode ser um sinal de que o coração não está alinhado com o Senhor. Mas que frequentar é sinônimo de o alinhamento perfeito, também não é. Então essa coisa de estar apartado ou estar alinhado, junto, abraçado com o Senhor, começa onde? No coração. É isso que diz a palavra, né?
ele acaba se apartando, né? O seu coração se aparta do Senhor. Então era um povo que era chamado povo de Deus, conhecido como o povo do Deus de Israel. Mas o coração daquele povo estava apartado do Senhor. Então o que acontecia com eles? Viraram crentes tamargueiras, não prosperaram mais. Por confiar tanto em homens, eles acabaram fazendo alianças, buscando proteção, buscando segurança, buscando estabilidade, quem sabe até buscando economicamente, né, soluções para a vida deles. Aliança com o Egito, aliança com a Assíria, aliança com a Babilônia, aliança com a Pérsia. E quantas vezes você vai ver na Bíblia? Confiaram em carros, confiaram em cavaleiros, mas nós confiamos em quem? No Senhor. Então, irmãos, deixa eu te dizer, nós vivemos um tempo de muitos escândalos. São muitos escândalos. Talvez em todos os tempos existiram os escândalos, eu creio que sim. Não dá para dizer que hoje é maior, mas é que hoje a gente tem mais acesso às informações, não tem? Então você com o teu celular na mão pode a qualquer momento tomar conhecimento de um escândalo que está acontecendo. Agora deixa eu te dizer que Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 7, eu vou pedir para a Miss colocar para a gente na tela, está aí já. Olha o que diz isso. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister, ou seja, o mister, né? Nem sei como pronuncia isso, é uma palavra não muito usada nos nossos dias, mas que significa o quê? Necessário. Então Jesus está dizendo assim, é necessário que venham escândalos. Eu acho que é difícil entender isso, né, Natália? É necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo, né? Não é isso que está aí? É isso? Muito bem. Por que necessário? Como assim, Jesus? Né? Sabe, amados, esta palavra, ela está totalmente ligada ao crente tamargueira. Vira para um irmão do lado e fala, estou fora. Estou fora desse negócio de tamargueira, né? Olha, já sabemos que não é coisa boa, então estou fora disso. Mas é necessário que venham os escândalos. Por quê? E, amados, para a gente entender que a natureza humana é imperfeita. Os escândalos vêm por conta dos humanos, porque todos nós falhamos, sim ou não? Quem não falha, levanta agora, que nós vamos bater palma para você. Não vai ter, né, quem receba esses aplausos, porque todos nós falhamos. Mas quando a falha, ela ofende uma certa categoria, volta no versículo 6 para mim, Miss, por favor. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim. Então, quando Jesus está falando de pequeninos que creem nele, está falando de crente, mas não do tamargueira, né? Por favor. Está falando de um crente que crê nele. E escândalos podem atingir um pequenino crente. Nós todos somos pequeninos crentes. Nós todos somos pequeninos
crentes. Amém, amados? Amém. Ou tem um grandão aqui no nosso meio? O super crente. Não, nós somos pequeninos crentes, que vivemos num tempo onde os escândalos estão buiando na internet. E quanta confusão estão trazendo esses escândalos, né? E você sentado aqui, ouvindo uma palavra. Mas tem um detalhe aí, irmãos. Quando surge um escândalo no meio do Evangelho, que atinge um crente pequenino, que acontece no ambiente chamado igreja, duas consequências aí que você precisa entender bem. A primeira, vai no versículo 7 de novo, já está dizendo: ai do mundo, ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, se tem um escândalo, significa que aquele que trouxe o escândalo será responsabilizado por isso. E isso será tratado pelo próprio Deus, não por nós. A palavra diz: ai daquele por quem vem os escândalos. O que eu entendo com isso? Que Deus vai tratar disso. Aí, o dito cujo do escandaloso vai ter que se acertar com Deus. Amém, amados? É isso? Você está entendendo isso também? Tá, Nilson? Está entendendo isso? Glória a Deus. Luan, é isso mesmo? Ai daqueles. Então essa parte não tá difícil de entender. Mas só que também através do escândalo, tropeça um crente. O escândalo faz um crente tropeçar. E aí é que a coisa pega. Por que a gente, tantas vezes, irmãos, ouvindo escândalos, também ouvimos sobre a quantidade de pessoas que não querem mais saber da igreja, por causa dos escândalos. Entendem que não dá mais para confiar em ninguém, e que em lugar nenhum que se diz ambiente de evangelho, haja uma palavra verdadeira. É como se Deus não estivesse mais falando em lugar nenhum. É como se não fosse mais possível aprender a verdade de Deus para as nossas vidas. É como se não fosse possível mais encontrar um lugar onde a verdade vai tocar o nosso coração, vai transformar a nossa vida, vai mudar o nosso caráter. E de mais a mais, o Senhor nos chama para isto. Ele não chama nenhum de nós para viver como um arbusto no deserto, sozinho, sem que ninguém veja, sem esperança de que amanhã possa vir a chuva, possa vir um vento, possa descer um orvalho, possa vir alguém para regar, possa vir alguém para colher os nossos frutos, para ficar junto com a gente, para compartilhar os nossos resultados. Não, o Senhor não nos chamou para ser um tamargueira. Ao contrário disso, meus amados irmãos, o Senhor tem a palavra verdadeira para as nossas vidas. Deixa eu te dizer, se há alguma coisa que pode mover o teu coração a partir desta palavra, 3 são as minhas sugestões de imediato. Confie no Senhor, entenda que Ele é confiável em todo tempo. Deus não é homem para que minta. Tudo que vem da parte do Senhor é verdade para a tua vida. Aleluias. E todos que falarem em nome do Senhor, incluindo a mim, façam isso, por favor. Confiram, examinando as Escrituras, confiram se de fato as minhas palavras são palavras de Deus. Faça como os bereanos, considerados nobres, porque examinavam nas Escrituras tudo o que o apóstolo Paulo falava. E quem falava? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é uma coisa,
O pastor São Paulino é outra, né? Todo mundo tem que entender a diferença. Mas com a graça do Senhor, eu quero que a minha boca transmita a verdade dele para a tua vida. Amém, amados? Confiram. Então, aquelas histórias do tipo, Deus te compreende. Olha, você pode vir do jeito que você está, embora essa parte é verdadeira. Vir do jeito que está é verdade, mas permanecer do jeito que está, é como se para o próprio Jeremias, o Senhor não tivesse dito, vem comigo, vem Jeremias, eu vou te mostrar uma coisa, desce para cá. Levou Jeremias até onde? Até a casa do oleiro. Olha lá, o que está acontecendo ali? Então ele vê um oleiro fazendo um vaso, e joga água e aperta, e fica moldando, daqui a pouco o vaso quebrou, na mão do oleiro. O que você está vendo aí, Jeremias? Estou vendo que o vaso quebrou na mão do oleiro. E o Senhor diz para ele, este vaso é toda a casa de Israel. Esse vaso é o povo tamargueira. O que a gente aprende com isso? Que o Senhor tem que nos moldar, irmão, senão nós não vamos ficar prontos nunca. A gente não vai ficar pronto nunca. Ou você para comer uma batata boa, ou você tem que cozinhar ou fritar. Mas você já comeu batata crua? O crente que não é tratado por Deus é tipo uma batata crua. Pode ser até bonita. Não tem batata bonita, você olha assim, parece que não tem nem pele. É perfeita. Mas não presta para comer. Só doido para comer batata crua. Tem que ter um tratamento. O crente precisa passar por um tratamento. Então, se você tiver alguém, ser humano, que falha, que é imperfeito, que causa escândalos, dizendo para você que Deus compreende tudo que você faz, você pode fazer qualquer coisa, Deus compreende, Deus perdoa, Deus compreende, Deus perdoa, compreende, perdoa. Para, irmão! Isso é um papo furado. Isso é confiar no homem. Não, o Senhor quer que você seja transformado, que o teu caráter seja modificado, que a tua natureza seja transformada. Você pode chegar carnal, mas você tem que se transformar num ser espiritual. Aleluia! Porque você não é uma carne vivendo experiências espirituais aqui. Deixa eu te dizer, a Bíblia explica que você é um espírito vivendo uma experiência carnal por aqui. Porque esse tempo da carne, esse tempo dos corpos, é um tempo passageiro na vida de um crente. Aleluia! Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Isso vai passar, mas a glória do Senhor permanecerá para sempre. Sabe a única coisa que não passa? As palavras do Senhor. Por quê? Porque são verdadeiras. Tudo que é mentira passa. Então a pessoa se ilude. Ela ouve uma palavra assim do tipo Daniel na cova dos leões. Vocês conhecem essa palavra? Muitos, né? Bem famosa, não é? Pois é, Daniel vai para a cova dos leões e o leão fica de boca fechada. Aí você ouve uma coisa mais ou menos assim. Presta atenção, igreja. Presta atenção. Você não venha querer ser um tamargueiro aqui, não, porque não tem lugar para você. Ó. Aí você ouve assim: tá vendo, irmão? Deus vai fechar a boca do leão que está querendo te devorar. Amém! E aquela gritaria dizendo amém, glória a Deus e aleluia. Irmão, essa promessa não é para todo mundo, não. Essa palavra, esse acontecimento, essa ação de Deus foi sobre a vida do Daniel. E se você quer saber, o Daniel chega como escravo na Babilônia e foi colocado numa posição até boa. O homem ia trabalhar no palácio. Uma das primeiras coisas que aconteceu lá foi o seguinte: o rei mandou servir a mesma comida do banquete dele para aqueles israelitas que haviam chegado ali para ser escravos. Um deles era o Daniel.
Eu fico imaginando você sentado numa mesona do rei, com tudo que é coisa boa ali. Era vinho, era picanha verdadeira, era, né, lasanha. Fala nisso, deixa eu ver que oração que, né? Bom, então imagina. Então, aí o Daniel pensa um pensamento. Ele pensa um pensamento assim, ó, viu, mãe? Essa comida foi consagrada aos deuses da Babilônia, eu não posso comer. Eu fico imaginando a fome que o homem estava depois de uma viagem desgranhenta daquela, irmãos. Os escravos iam a pé, eram maltratados. Mas na hora que ele está naquela posição, ele tem que pensar assim: não posso comer isso aí, não vai agradar a Deus. Isso é a mesma coisa que você dizer hoje: eu não posso beber a desgraça dessa cachaça maldita que lasca a minha vida. Eu não posso ver a desgraça desse filme, desse vídeo, eu não posso. Isso desgraça a minha vida. É a mesma coisa. Aí você fala assim: então o que eu vou fazer? Agora eu vou ler a Bíblia. Eu vou cantar um hino ao Senhor. É isso que ele fez. Chegou lá para o comandante da cozinha e disse: velho, isso aqui eu não posso comer, cara, vai não morrer de fome. Tem jeito de você me arrumar aí? Pode ser um chuchuzinho cozido, uma abobrinha refogada, se tiver, sei lá, né, um alfacezinho, né, viu, uma cenourinha assim, uma potreína. Se tiver uma potreína, não, você imagina. E ele ficou comendo chuchu. Aí chega a prova da cova dos leões, e nós vamos querer se comparar ao Daniel, que está morrendo, porque aconteceu um acontecidozinho, que tal. Irmãos, veja, não tem sentido. Então, se alguém disser para você que Deus vai fechar a boca dos leões que querem te devorar, mas esquecer de dizer para você que você tem que ser fiel como Daniel, isso não é verdade, irmãos. Isso é uma falácia, é uma narrativa. E não vai mudar a tua vida, não vai te transformar, mas Deus quer você para transformar a tua vida, a tua história. Deus quer te usar, Deus quer que você seja relevante nesse reino, que você saiba que é luta sim, é desafio sim, é problema sim, mas também tem um Deus que fecha a boca do leão para aquele que é fiel, aleluias. Então o papo aqui é ser fiel, o papo aqui é servir ao Senhor. O papo aqui é entender que não dá para confiar nas receitas do mundo. Tal fulano é bem sucedido. Tá bom, irmão, mas Deus abençoe. Mas como é que ele fez? Ele fez assim, assim, assim. Mas não se chegou, não confiou no Senhor. E você vai pegar uma receita dessa para a tua vida e vai fazer disto o teu braço forte. Você vai achar que um negócio, você vai achar que um trabalho, você vai achar que uma pessoa que tantas vezes não tem ligação nenhuma com Deus, e você vai achar que isso vai transformar a tua vida e vai te dar vitória. Não, irmão, isso é ser um crente tamargueira. Então vamos ficar de pé, porque nós temos que deixar aqui na igreja todo sentimento, todo engano, tudo aquilo que foi profetizado sobre a tua vida, que você acreditou, sem conferir que aquilo de fato é de Deus. Saiba disso nesta noite. Existe um Deus, sim, nós acreditamos nisso. Isso não é grande coisa, mas é um ótimo começo, irmãos. Crer é um bom começo. Você crê? Crê. Amém, glórias a Deus. Ótimo começo. Porque se não crê, daí não tem mais jeito. Porque aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Aí já não tem mais jeito. Se você crê, é um ótimo começo. Mas vamos subir de nível? Vamos passar a confiar? Vamos passar a confiar? Então o que você está vivendo agora? Qual é a cova, né, para não terminar com as covas, né? Vamos falar das covas. Qual é a cova de leão que você está vivendo agora, então? Qual é o momento, qual é a fase que você está vivendo? Está muito difícil, irmãos. Em quem você vai confiar?
Essa é uma noite de dizer assim: eu confio no Senhor, Ele não decretou a minha derrota, então eu continuo confiando nele. Enquanto Deus não te disser que o teu caso está perdido, ouça bem, não está. Não está. Confie nele, que veio para transformar, que veio para trazer carne e vida para ossos secos. Aleluia! Aleluia! Confia no que Ele está fazendo na tua vida. Ele tem uma direção para você. O Espírito Santo está contigo. Não olhe para escândalos, mas quando você olhar, você diz: está vendo? O homem é isso, mas o meu Deus nunca falha. O meu Deus nunca falha. Muita gente pode te enganar, muita gente pode te confundir, muita gente pode falhar com você. E infelizmente, a gente mesmo é o que mais falha com a gente mesmo. Mas o Senhor não falha contigo. Ele quer que você acredite que Ele é o teu braço forte, a tua força vem dEle. Então, tudo que dá sinais para você, qualquer coisa que esteja acontecendo na tua vida, que está fazendo o teu coração se apartar do Senhor, que está colocando o teu coração para pensar uns pensamentos, irmão, de crente tamargueira. Ó, presta atenção, o sintoma é esse: coração que começa a se apartar do Senhor. É um sintoma de tamarguerice. Isso é pior que Covid. Isso mata, irmãos. Isso leva as pessoas a viver uma vida de deserto, uma vida em terra seca. Mas a promessa do Senhor para a tua vida não é essa. A promessa do Senhor para a tua vida é fazer de você uma árvore frutífera. Ó, eu nem ia trazer esse versículo, mas vou. Tá num tempo bom ainda. O versículo 5 e 6 foram os versículos que a gente leu. O 7, que é o seguinte, Fabiano, diz assim: agora não é mais maldito, agora ele fala assim: bendito, abençoado, bem-sucedido, vitorioso é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Repete comigo assim: minha esperança é o Senhor Jesus. Esperança para tudo em nossa vida. Irmãos, essa palavra me fortalece, porque tem algo que eu preciso vencer. Estou esperando no Senhor. Eu tenho uma cova de leão para enfrentar, mas a minha esperança não é que a pessoa mude, não é que ela me peça perdão ou que queira se reencontrar comigo. Minha esperança é o Senhor. Amém? E quem sabe você está vivendo algo parecido. Quem sabe você está num verdadeiro drama que envolve pessoas. Quem sabe você também não está sendo compreendido por alguém. Quem sabe o teu amor não é correspondido e vem insegurança, fraqueza, mal-estar, dores, sentimentos que te fazem sofrer. Será que você pode ter esperança de que isso tudo mude? Se até hoje você está pensando assim: um dia ele vai mudar, um dia ele vai voltar, um dia ele vai falar, um dia ele vai compreender. Irmãos, confiar no homem é um perigo, porque daí a pouco você vai colocar a tua vida na mão dessa pessoa. Você não vai ter mais alegria, porque a tua alegria tem que vir do Senhor. Mas se você colocar esta pessoa
como teu braço forte, a tua alegria vai depender dele, dela. O Espírito Santo está entregando no coração de alguém aqui nessa noite. O Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite. Sabe, isso é uma espécie de idolatria, porque você está entregando o governo da tua vida, você está colocando no trono que governa a tua vida uma pessoa que não é Jesus. Mas a tua esperança, ela tem que ser o Senhor Jesus, porque Ele não falha. Mas qualquer outro, irmãos, você vai ficar esperando isso sozinho nesse deserto? Nada acontece, os dias são sempre iguais. É sol, é areia, 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 é poeira, é areia, é sol, é solidão. Ninguém te dá valor, ninguém olha frutos na tua vida. A nossa esperança é o Senhor Jesus. E aí vamos encerrar no versículo 8. Porque ele que confia no Senhor será como a árvore plantada. Aonde, irmãos? No deserto? Não. Deserto não é lugar para o povo de Deus. Amém? O que Israel estava fazendo lá, irmãos? Quanta gente deveria estar no lugar que Deus preparou para você? Sabe qual é o teu lugar? Junto a ribeiros de água. O que você está fazendo nesse deserto? Por que você tem que estar sofrendo essa escassez toda? Esperando o quê? Esperando em quem? Essa mão que nunca chega para te levantar. Não é hora de parar com isso. Pare. Sai desse lugar. Você só vai sair daí quando você confiar verdadeiramente no Senhor, e seja qual for a circunstância que você esteja vivendo agora, você encontra no teu coração que tem que estar próximo do Senhor, aquela certeza de que Ele vai te ajudar, que a força que você não tem só pode vir dele e de mais ninguém. Será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, no ano de seca, não se afadiga, nem deixa de dar o fruto. Aleluia! Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui estamos, Deus querido, diante desta palavra, que vem despertar o nosso coração para uma necessidade que tanta gente tem, de deixar de confiar nas palavras humanas, nas promessas de quem falha, de quem é imperfeito. Oh meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar cada vida que aqui está nesta noite, especialmente aquelas que foram tocadas por esta tua palavra, Senhor, aquele que precisa sair desse lugar de seca, Deus querido, aquele que precisa saber que a sequidão é passageira, que não é causa de medo, que não é o fim, que o calor, ele é ruim, mas não ficará para sempre, porque a nossa força vem do Senhor e o nosso coração está contigo. Esse é, Deus querido, o desejo do coração do pregador para toda a igreja nessa noite. Todos que ouvirem esta palavra gravada e tomarem posse desta verdade, que tenham, Deus querido, um novo amanhã. Que tenham, Deus querido, todas as promessas realizadas em tua vida, porque a tua palavra é verdadeira, não há engano nas tuas palavras. Isto eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todos juntos, a uma só voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem creu recebeu, pode aplaudir esta palavra, aleluia.